Bendito seja Deus que veio nos trazer uma vida fascinante. Olha, o homem foi contaminado. O sangue é vida. Vida. O sangue corre a vida. O sangue contém a vida. A Bíblia vai dizer mais específico que o sangue é vida. Mas o homem foi contaminado no sangue. O homem foi contaminado na sua essência interior, na sua estrutura, no seu ser espiritual. Ele foi contaminado por causa do vírus do pecado. Foi contaminado no seu ser interior, na sua carne. Ele teve toda a contaminação do vírus do pecado. Então, Deus providencia uma maneira do homem voltar a se comunicar com Ele, a estar ligado com Ele, a se aproximar dEle, através do sacrifício do inocente. Deus traz de volta a comunicação com o homem, porque Ele passa a colocar ali, diante dele, o sangue de um inocente, a vida de um inocente, um animal puro, sangue puro, que era sacrificado, para que então o homem fosse coberto pela vida pura daquele sangue e pudesse voltar a se comunicar com Deus. Essa foi uma maneira que Deus criou para retomar a comunhão com o homem. Mas acontece que o homem foi se reproduzindo. Adão e Eva tiveram muitos filhos. E os seus filhos mais filhos, e a humanidade foi crescendo. E como um vírus, se o vírus entra no seu sangue e você tem um filho, aquele filho também nasce com aquela característica. Ou seja, filhos herdam características dos pais. Filhos herdam as características de semelhança dos pais. E quando Adão e Eva passaram a ter filhos depois que cometeram o pecado no Jardim do Éden, esses filhos que eles tiveram também nasceram contaminados com a mesma contaminação que eles adquiriram. Eles foram contaminados com a maldade, contaminados com trevas, contaminados com o vírus do pecado. E essa mesma contaminação passou a todos os seus descendentes. Sabe o que aconteceu? Acontece que toda a humanidade, todo ser humano que foi nascendo depois de Adão e Eva terem cometido o pecado, eles também nasceram contaminados, eles também nasceram pecaminosos, eles também nasceram debaixo da condenação, da culpa por dar lugar às trevas. A Bíblia diz lá em Salmo 51, Davi dizendo, ele diz assim, eu nasci em pecado já me concebeu minha mãe. Olha que coisa terrível. Ele está dizendo que quando a pessoa nasce, ela já nasce contaminado por essa peste, desse vírus, dessa contaminação das trevas e do pecado. A Bíblia então relata que todo homem, todo ser humano que nasceu depois de Adão e Eva, nasceu contaminado. Certa vez, eu tive uma enfermidade no estômago, que dá para entender muito bem como que isso funciona. Eu tive uma enfermidade que se chamava gastrites. Graças a Deus, de maneira miraculosa, Deus me curou dessa enfermidade. Essa enfermidade chamada gastrite, ela pega o estômago, ela está no estômago, acontece no estômago. E ela começa a fazer buracos na parede do estômago. A gastrite é a enfermidade
que vai fazendo buracos na parede do estômago, vai destruindo o estômago. Eu tive essa enfermidade, vários buracos no estômago por meio da gastrite. Então eu fui ao médico, eu fui me consultar e esse médico foi fazendo os exames e ele um dia chegou para mim e falou assim: olha, Christian, eu descobri a causa da enfermidade, o porquê de você ter gastrite. E então ele me explicou que existia uma bactéria chamada H. pylori. Eu estava com essa bactéria H. pylori agindo no meu estômago e essa bactéria estava provocando a gastrite e destruindo as paredes do meu estômago. Então eu fiz uma pergunta para aquele médico, eu disse para ele o seguinte, falei assim, olha, como foi que eu adquiri então essa bactéria? Eu quero saber como que eu peguei ela. E a resposta dele para mim foi impressionante, porque ele me disse assim, Christian, todas as pessoas nascem com essa bactéria H. pylori. Eu estranhei aquilo, achei aquilo, falei, uai, não pode, todas as pessoas nascem? Então eu pensei, então todas as pessoas vão ficar doentes do estômago, todas as pessoas vão ter gastrite. E ao mesmo tempo eu pensei, mas nem todas as pessoas têm gastrite, nem todas as pessoas têm essa enfermidade. E aí eu falei com ele assim, mas se todas as pessoas então nascem, por que nem todos têm essa enfermidade? Aí a outra resposta que aquele médico me deu, ele disse assim para mim, que essa bactéria H. pylori, todas as pessoas nascem com ela, mas essa bactéria fica adormecida. Aquilo me deixou mais intrigado ainda. Todos têm a bactéria H. pylori, mas ela está adormecida no corpo de todas as pessoas. Acontece que algumas pessoas chega um determinado momento, a bactéria acorda. Ela está num estado, como se fosse um estado de congelamento. Mas chega um determinado momento que ela descongela, ela acorda, ela ataca o estômago. E ela começa a destruir o estômago. Eu achei aquilo tudo muito estranho, a resposta do médico foi essa, mas pensando naquela bactéria H. pylori, eu fiz uma comparação com o vírus do pecado. Porque todos nascem, segundo a explicação daquele médico, com a bactéria H. pylori. Porém, alguns têm que essa bactéria acorda e começa a destruir. É semelhante ao vírus do pecado, mas o vírus do pecado tem algo diferente. Todos nasceram com o vírus do pecado, desde que Adão e Eva pecaram e passaram a ter descendentes. E acontece que quando alguém nasce, esse vírus também está adormecido. A gente pode ver, por exemplo, que uma criança é inocente. Criança é inocente. Criança é pura. Criança, ela consegue ficar até certa idade sem cometer pecados. Ela é inocente, ela é pura. Mas assim como aquela bactéria, um dia o vírus do pecado acorda naquela criança. A diferença é que, segundo a explicação do médico, em algumas pessoas a bactéria H. pylori acorda. Mas na humanidade, desde que Adão e Eva pecaram, o vírus do pecado sempre vai acordar. Todos os seres humanos nasceram debaixo de pecado. Está escrito isso na Bíblia. Todos foram concebidos debaixo de pecado. A impureza do pecado passou para todos os homens. Todos que nasceram depois de Adão e Eva terem cometido pecado são descendentes dessa mesma deformidade, dessa mesma contaminação e automaticamente foram contaminados pelo pecado. Ainda que criança, isso não se mostre. Vai chegar um dia que esse vírus vai aparecer, a pessoa vai começar a cometer pecado e destruir a si mesmo por meio da influência de Satanás. Graças a Deus que ele planejou
uma estratégia para nos livrar e nos trazer de volta essa vida fascinante, uma vida fascinante que nos livra dessa realidade do pecado. Eu quero que você conheça mais adquirindo esse livro, Uma Vida Fascinante. Você precisa saber como Deus nos providenciou a libertação desse vírus. Até a próxima, um grande abraço. Adquira já o seu livro Uma Vida Fascinante. Você pode encontrá-lo na Igreja Batista Lagoinha Sede, na Tenda da Bênção, ou encomende pelo site www.christianclayton.com.br. Acompanhe mais sobre esse livro nas redes sociais. Acesse agora.